Mateus capítulo 4, versos 12 ao 25. O rei é estabelecido. Verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. A história não é consecutiva, pois não era o propósito de Mateus escrevê-la assim. Ele omite muito do que outros registram, porque não está de acordo com o seu propósito. Possivelmente, João foi preso mais de uma vez. Parece que a prisão de João afastou Nosso Senhor da cena imediata da perseguição para a região menos sobre da Galiléia. Ele se tornou mais ativo publicamente quando o seu precursor foi confinado. Quando a estrela da manhã se esconde, o sol brilha mais fortemente. Sua saída não foi causada pelo medo nem pelo desejo de autossatisfação, mas ele agiu sob a orientação do seu Deus que o enviou. Versos 13 a 16. E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Observe como as ações do nosso rei são ordenadas de acordo com a profecia divina, e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, para que se cumprisse uma passagem do livro de Isaías. Havia uma diretriz antiga estabelecida desde os tempos remotos sobre o trajeto de seu percurso real. Ele foi aonde a presciência e predestinação de Jeová haviam estabelecido o seu trajeto. Além disso, ele ia aonde era necessário, mesmo nos confins de Zebulon e Naftali. A grande luz se encontrou com a grande escuridão. Os que estavam distantes foram visitados por aquele que congrega os dispersos de Israel. Nosso Senhor não atrai aqueles que se gloriam em sua luz, mas aqueles que desfalecem em sua escuridão. Ele vem com a vida celeste, não para aqueles que se gloriam de sua própria vida e poder, mas para aqueles que estão sob condenação e que sentem as sombras da morte, privando-os da luz e da esperança. Grande luz é uma figura muito sugestiva do Evangelho, e assentado na região e sombra da morte, é uma descrição muito sugestiva dos homens curvados sob o poder do pecado e paralisados pelo medo da condenação. Que grande misericórdia para aqueles que parecem fora do alcance dos meios habituais, mesmo aos que habitam junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Jesus vem com poder para iluminar e vivificar. Se me sinto um pecador fora do caminho, Senhor, vem a mim e faz-me conhecer que a luz raiou mesmo para mim. Verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele continuou a advertência que João tinha dado: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino excede seu arauto, mas não difere dele quanto à sua mensagem. Feliz é o pregador cuja palavra é tal que o Senhor possa endossá-lo. O arrependimento é a exigência da lei, do Evangelho e de João, que foi o elo entre os dois. O arrependimento imediato é exigido porque a teocracia é estabelecida. O reino exige o abandono do pecado. Em Cristo Jesus, Deus estava prestes a reinar entre os filhos dos homens e, portanto, os homens deveriam buscar a paz com ele. Quanto mais devemos nos arrepender, pois vivemos no meio daquele reino. Que tipo de pessoas devemos ser se anelamos a sua segunda vinda? Porque é chegado o reino dos céus. Sejamos como os homens que buscam o seu Senhor. Ó meu gracioso Rei Salvador, peço-te que aceites o meu arrependimento das rebeliões passadas, como uma prova de minha atual fidelidade.
versos 18 e 19. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nosso Senhor não só pregou sobre o reino, mas agora começou a chamar alguns para o seu serviço e privilégios. Ele estava andando junto ao mar e ali começou a converter, chamar e ordenar o trabalho. Ele demonstrou o seu poder, onde viveu. Nossa esfera de ação é onde estamos. Jesus tinha um olhar especial para os pecadores. Ele chamou para seu lado os irmãos pescadores, que já havia escolhido desde os tempos antigos. Jesus já os havia chamado pela graça e agora ele os chama para o ministério. Eles estavam ocupados em uma tarefa lícita quando ele os chamou para serem ministros. Nosso Senhor não chama os ociosos, mas os pescadores. Sua palavra foi imperial: vinde após mim. Sua obra era adequada à ocupação deles como pescadores. Sua promessa estava repleta de realeza: eu vos farei pescadores de homens, e era eminentemente instrutiva, pois o evangelista e um pescador são homens com muitas semelhanças. A partir dessa passagem, aprendemos que ninguém pode se tornar pescador de homens, exceto o próprio Senhor, e que aqueles chamados por ele só podem ser bem-sucedidos se o seguirem. Senhor, como ganhador de almas, faz-me imitar o teu espírito e método, para que eu não trabalhe em vão. Verso 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. O chamado foi eficaz. Nenhuma rede pode impedir aqueles a quem Jesus chama a segui-lo. Eles vêm logo. Eles vêm apesar de todo o custo. Eles vêm sem fazer nenhuma pergunta. Eles abandonam seus antigos refúgios. Eles vêm para seguir o seu líder, sem condição ou reserva. Senhor, faz-me sempre ser teu fiel e disposto seguidor enquanto eu viver. Que nenhuma rede me impeça quando tu me custares tudo. Versos 21 e 22. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Nosso Senhor se agradou de pescadores. Possivelmente seu coração, destemido e caráter sincero, os capacitavam para o seu serviço. De qualquer forma, estes seriam os espinhos dos quais ele poderia extrair as rosas da sua graça. Jesus chama alguns para pregar quando estavam lançando suas redes, e alguns enquanto as consertavam, mas em ambos os casos, eles estavam ocupados. Precisaremos de ambos, lançar e consertar as redes, depois de sermos chamados à obra de nosso Senhor. Observe como nosso Senhor chama novamente os dois irmãos. Dois juntos são muito melhores do que um agindo sozinho. O Senhor sabe que a nossa natureza procura companhia. Nenhum companheiro no trabalho é melhor do que um irmão. Estes irmãos deixaram imediatamente seu pai, bem como a sua pescaria. Os primeiros deixaram as suas redes, mas estes deixaram o barco. Os primeiros não tiveram os seus parentes mencionados, mas estes deixaram pai e mãe por amor de Cristo, e eles o fizeram sem hesitação, como os outros. Seguir Jesus, que nem sequer possuía uma casa, não parecia ser algo bom a se fazer, mas uma atração interior os compeliu, e eles prosseguiram em obediência à voz divina. Zebedeu poderia ter pensado que seus filhos partirem seria uma grande perda para ele, mas não estava registrado que ele expressou qualquer objeção à partida deles. Talvez de boa vontade, ele entregou os seus filhos para tal serviço. Temos a certeza de que sua mãe o fez. No serviço de Jesus, não devemos ser restringidos pelos laços de parentesco. Jesus tem uma reivindicação maior do que o pai ou o marido. Senhor, chama a mim, a meu irmão e toda a minha família, a tua graça. Ainda que não nos chame para
o teu ministério. Verso 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nosso Senhor sempre adotava este método de agir e percorria Jesus toda a Galiléia. O grande pregador itinerante faz de uma província seu campo missionário. Jesus ensinou nas sinagogas, mas igualmente ensinou nas casas e nas ruas. Ele não se importava com lugares consagrados, ensinando e pregando, bem como curando. Assim, alma e corpo são cuidados. O grande poder de Nosso Senhor é visto na universalidade de seu poder para curar todas as enfermidades e moléstias. Medite nesta palavra, todas. Mas o Senhor não estava contente com milagres com o corpo. Ele tinha o evangelho para a alma. O evangelho habita em sua própria pessoa como um rei, em sua promessa de perdão para os crentes e em sua regra de amor por aqueles que são leais a ele. Ele pregou o evangelho do reino, um evangelho justo e real, o qual faz dos homens reis e sacerdotes. Para esse evangelho, os milagres de cura funcionavam como muitos selos. Atualmente, a cura das almas é um selo divino, igualmente seguro para o evangelho. Senhor, eu conheço a verdade e certeza do teu evangelho, pois eu senti a tua mão que cura tocar em meu coração. Posso sentir o governo e o poder do teu reino e alegremente me entrego ao teu governo. Verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Evidentemente, os homens contaram uns aos outros sobre o grande profeta. Mesmo as regiões distantes começaram a ouvir sobre ele. A Síria ouviu, mais uma vez, que havia um Deus em Israel, que era capaz de recuperar um homem da sua lepra. Agora os piores casos são apresentados a ele. Os paralíticos, os endemoniados e os lunáticos foram levados a ele, e não foram levados em vão. Que catálogo de enfermidades encontramos neste versículo? Enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E que grande observação lemos em seguida. Ele os curava. Oh, se os homens estivessem ansiosos para levar os seus males espirituais ao Salvador, eles teriam o mesmo resultado. Em todos os casos, leríamos, ele os curava. Nosso rei se cercou com o esplendor espiritual da gratidão, demonstrando seu poder para abençoar os aflitos. Alguns reis têm fingido curar pelo seu toque, mas Jesus realmente fez isso. Nenhum rei ou profeta poderia operar tais maravilhas como ele o fez. Por isso, é grande a sua fama. Verso 25. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Tal mestre certamente terá seguidores. No entanto, quão poucos são os seus seguidores espirituais comparados à grande multidão que aparentemente o seguia. Nosso rei tem muitos súditos nominais, mas poucos são os que conhece como seu Senhor, de modo a serem renovados no coração pelo poder da sua graça. Estes entram verdadeiramente em seu reino, e é tolo e vil incluir quaisquer outros em seu domínio espiritual. No entanto, é um sinal de esperança quando há uma grande solicitude por Jesus, e cada região e cidade produz sua porção para a multidão de ouvintes. Agora vamos ouvir mais dos lábios benditos daquele que era o rei em Jerusalém e também o pregador para o povo.